Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula aí de filosofia. A proposta dessa semana é a gente refletir um pouco mais qual a importância da filosofia, o que é filosofia nos dias de hoje, a gente poder refletir um pouco a partir aí de Aristóteles, né? O que é essa ciência chamada filosofia e qual a importância dela para a nossa vida, né? Que contribuições ela vai trazer aí à medida que ela vai fazer com que o indivíduo faça leituras cada vez mais aprofundadas da sociedade, do mundo e da própria natureza de cada indivíduo. O que alguns vão chamar, né, de ciência pela qual se desenvolve o senso crítico, a criticidade da pessoa, né? Mas aí vamos lá, a partir de uma citação de Aristóteles, pensar um pouco qual a colaboração que a filosofia nos traz e por que ela é tão importante e faz parte aí da grade curricular de vocês do ensino médio, né? Então vamos pensar um pouquinho aí a partir, né, dessa filosofia de Aristóteles, eu começo com a seguinte citação dele, né? Por natureza, todos os homens desejam saber. Para Aristóteles, o animal, o homem, tem em sua natureza uma inquietação que é por excelência filosófica, né? Ele tem desejo por saber, ele é inquieto, ele é curioso por natureza. Então ele está desejoso sempre por conhecer, fazer descobertas, né, sobre o mundo, sobre o que o cerca, e isso é uma das essências do homem, né? O questionar para obter respostas e sempre ampliar aí o que a gente chama de saber, ou como diz o próprio Sócrates, sabedoria, né? Então, a partir dessa ideia, né, e com essas palavras, né, Aristóteles inicia uma obra, né, uma obra que ele fez e que ele deu o nome de metafísica. Metafísica, como o próprio nome diz, meta, que vai além, físico, além do físico. Então, nessa obra, Aristóteles demonstra que para conhecermos melhor as coisas, devemos sempre alçar voos maiores, ou seja, eu não ficar preso ao que eu estou vendo, mas eu questionar, procurar observar, né, e ir aprofundando cada vez mais o entendimento de todas as coisas que existem no mundo, principalmente o próprio homem, né, a natureza humana. Então, acredita-se que o desejo de conhecer, segundo a filosofia de Aristóteles, é uma característica exclusiva dos seres humanos. Então, no pensamento aristotélico, esse desejo por conhecer é unicamente do ser humano, né? Da espécie humana. Então, nós temos isso por característica enquanto espécie. Dessa forma, Aristóteles vai diferenciar, né? Ele diferenciou os seres animados dos inanimados, né? Agora, o que vem a ser os seres animados e o inanimados? Aristóteles vai tentar explicar a partir das suas palavras, né? Que ele diz: os primeiros, no caso os animados, é aqueles que possuem alma, estão vivos, têm vida, né? E os inanimados é o que não possui alma, não estão vivos, não tem vida, né? E justamente essa característica que vai definir o ser humano como um animal que fala. Novamente, Aristóteles coloca outra característica em relação ao homem. É um animal que fala, que não só é desejoso por saber, está sempre questionando a natureza e as coisas, mas que também fala. E ao falar, o homem demonstra que tem uma ferramenta muito importante. Qual? Ele é capaz de comunicar o que ele aprendeu, o que ele descobriu, e isso faz com que ele passe esse conhecimento, não fique só nele, mas que ele passe para outras gerações, né? Então, o conhecimento também é transmitido às gerações seguintes. Então, olha só quanta coisa legal aí. Estudando Aristóteles, e a partir da sua filosofia, a gente pode compreender sobre o ser humano e sobre a ordem das coisas, né? E aí eu continuo, né? A saber que filosofia, como já estudamos e refletimos, é justamente o amor pelo saber. Todo filósofo é um amante do conhecimento, né? Ele vai buscar ampliar incessantemente a compreensão do que? Da realidade para apreendê-la em sua totalidade. Ou seja, é aquele que está sempre estudando, observando a natureza, tomando nota, procurando sempre conhecer mais. Por isso que a filosofia ela é caracterizada como interrogação, né? É sempre perguntas, porque a ideia, a gente parte do pressuposto que o sábio não é aquele que tem certezas
ou a certeza, mas é aquele que tem muito mais dúvidas e que se questiona, que estuda e que está sempre procurando novas respostas, né? Então, a partir disso e com base nessa ideia, o que é filosofia e quais as características dela para trazer para o ensino médio, ou mesmo como que Aristóteles entende a filosofia, a gente vai estudar um pouco essas questões. Primeira questão, alunos: o que Aristóteles quis dizer ao definir o homem como animal que fala, né? Animal que comunica o que ele aprende, o que ele descobre. O que que isso traz, né, em termos de ciência e de conhecimento aí para a própria humanidade. Questão 2: o que você compreendeu sobre esses seres animados e inanimados que o próprio Aristóteles fala à medida que ele passa a estabelecer uma compreensão, né, das coisas que existem no mundo. Questão 3: filosofia é uma palavra composta que significa amor ao conhecimento ou pelo conhecimento, ou busca da sabedoria. Então, diante disso, como você entende qual é o papel, né, de um filósofo? O que o filósofo faz, né? E última questão: depois de ler, assistir essa videoaula, ter um pouco mais de informação, queria que você agora estabelecesse uma definição com as suas palavras, o que você entende, né? O que é filosofia. Caso você ainda tenha um pouco de dúvida, eu coloquei aqui um site para que você pudesse, né, navegar, pesquisar lá e obter mais informações, que é o www.mundodosfilósofos.com.br. Então, no mais é isso, aluno. Desde já agradeço a atenção de vocês, né? E até a próxima aula e uma boa semana de estudos.